Gênesis capítulo 3. Deixa a Bíblia aberta para a gente acompanhar essa reflexão. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. De manhã nós falamos sobre Eva, privilegiada em ser a mãe de toda a humanidade. Mas aqui no capítulo 3, irmãos, nós vemos a queda do homem. Adão e Eva eram felizes. A gente não tem dúvida disso. Deus proporcionou tudo para eles, para que fossem felizes. O próprio Deus fez a união do casal, criou e uniu o casal. Vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, fez a cerimônia de casamento dos dois. Preparou um lugar especial para eles morarem, o paraíso. Eles não precisavam ficar preocupados com o alimento, eles tinham tudo ali para viver e sobreviver. Tinham atividades para exercer, tinham um propósito diante de Deus. E além de tudo, irmãos, tinha comunhão com Deus. Deus os visitava. Deus mantinha comunhão com o casal. E mais um detalhe, porque eles eram felizes. Adão não tinha sogra, né? Coisa boa. Do que eles mais precisavam, irmãos? Mais alguma coisa? Precisavam de mais alguma coisa, irmãos? Mas tinha alguém que não estava satisfeito. Não é? Né, Cristolândia? Quem era? Quem não estava satisfeito? Um de cada vez. O inimigo. Não estava satisfeito. Aliás, ele não fica satisfeito com nenhum lar feliz. Nenhum casamento feliz. Nenhuma família feliz. E ele não estava satisfeito. E ele quis transtornar o lar de Adão e Eva. E ele planejou tudo. Pensa que o diabo é bobo? Ele planeja tudo. Ele armou uma estratégia. Estratégia para atingir aquele que recebeu
a missão. Quem foi? Adão. E ele então conseguiu o seu intento, transtornou o lar de Adão e Eva. Eles caíram em tentação. Aquele lar feliz se tornou e experimentou um lar triste, experimentou a dor, a tristeza, as lágrimas, o medo, a vergonha e a morte. Coisas que eles não precisariam experimentar, mas passaram a conviver com a dor, com a tristeza, com as lágrimas, com o medo, com a vergonha e com a morte. O diabo veio para 3 coisas: matar, roubar. Nessas 3 coisas a gente inclui tudo que a gente possa imaginar. E ele quer fazer isso em cada família. O maior inimigo do lar cristão é o diabo. Ele ataca. Você acha que sua casa está livre disso? Seu casamento está livre disso? Sua família está livre disso? Está não. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A gente repete isso, irmãos, porque é tão importante. Sua vida, seu casamento, sua família estão na mira de Satanás. Você tem dúvida disso? O inimigo não quer um lar feliz. Ele quer infernizar a família, o lar, transtornar. E para que isso não aconteça, eu quero falar de 3 coisas importantes. Um lar transtornado pelo pecado. Quando é que isso acontece? Quando é que o inimigo nos ataca para transtornar nossa vida, nossa família, nosso lar? Primeiro, quando não há vigilância e oração. Parte primeira do verso: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Para aí, astuta, esperta, sagaz, em algumas traduções. O inimigo se disfarça, se transfigura em uma serpente para se aproximar de Eva, conversar, dialogar, distrair, iludir, enganar. Lá em Mateus 26:41, Jesus disse assim: vigiem e orem para que não caiam em... O espírito está pronto, mas... E o diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe disso. Eva não vigiou. Eva estava distraída. Tudo começou, irmãos, quando ela teve uma longa conversa com o diabo. Ela decidiu dialogar com o diabo, com quem não deveria. Decidiu conversar com quem não deveria. Ali a brecha foi aberta. Ali ela deu lugar a Satanás. Ela fez concessão. Ela deu oportunidade ao diabo de agir e de iludir ela. Nós precisamos ser radicais com a tentação, irmãos. Não se brinca com tentação. O pastor que me batizou, eu tomei a decisão de seguir a Cristo com 17 anos, chamado pastor Luiz Jubrael, já está com o Senhor.
Uma vez, ele estava num gabinete, irmã Maria Menina, e aí, o telefone tocou. Aí ele atendeu, alô. Oi, meu lindo, sabe quem está falando? Sei sim, o diabo. Pum. Você vai dar conversa ao inimigo? Você vai dialogar? Você vai dar brecha? Irmãos, com o pecado nós precisamos ser radicais. Com a tentação nós precisamos ser radicais. Olha como Jesus agiu. Ele pensou que ele ia fazer como fez com Eva e Adão. Mas se deu mal. 1 Pedro 5,8, texto que vocês conhecem. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em... Olha só, gente. Não é o pastor Tadeu que está falando, não. É a palavra de Deus. Anda em derredor. Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele está rodeando. Ele está por aí. Ele está perto de nós. Tentando achar uma brecha. Você já viu como o leão faz? Claro que já. Ele não vai assim, correndo. Ele vai, baixadinho, se arrastando às vezes. Ele se fixa numa presa. Talvez na mais frágil, talvez na doente, talvez naquela que ficou para trás, aquela que não está acompanhando o rebanho, os outros. E ele se fixa, e ele vai. E chega uma hora que a presa está como que distraída, ele dá o bote. Irmãos, é um só. Não tem jeito. O diabo planeja, irmãos. O diabo sabe quando nós estamos vulneráveis. Tá? O diabo sabe o que está acontecendo conosco, que ele tem seus enviados. Ele não é onipresente, mas ele tem seus enviados. Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida. Os problemas que nós estamos enfrentando, com as nossas fraquezas. Ele sabe o que está passando conosco. Alguém disse que Eva caiu no canto da sereia, né? Dizem que quando a sereia canta, os marinheiros, quando ficam ouvindo o canto da sereia, Eva ficou assim, é isso, é assim. Não, seja radical, não se delongue, se apresse em fugir. Existe uma lenda que fala que a serpente hipnotiza a sua presa e depois dá o bote. Isso é lenda, né, irmãos? Hipnotismo é o processo de produzir sono por sugestão. E tem médico que faz isso, sei lá, se é médico que é o quê, que faz hipnotismo aí. E o paciente vai... A Bíblia não fala sobre isso não, mas diz que o diabo cega. O diabo cega. Efésios 6:11 diz assim: vistam-se
com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isto é, arapuca, né? Laço, armadilha. Irmãos, o diabo é estrategista. Às vezes nós estamos distraídos, irmãos. A gente nem está pensando naquilo. Mas ele está usando pessoas e situações para nos atingir, para nos engodar, para nos distrair, para chamar nossa atenção. Sim, Senhor. Ele faz isso, irmãos. Precisamos vigiar e orar. E você depois, não precisa nem abrir, que você já sabe que muitas pessoas caíram e a Bíblia registra. Uma das coisas maravilhosas que a Bíblia irmãos, porque ela é a palavra de Deus, que ela não esconde pecado de ninguém. Ela registra. Se fosse coisa humana, não teria o erro de Davi, a queda de Davi. Esse homem de Deus, segundo o coração de Deus. Para que botar isso? Vamos tirar isso da Bíblia. Pessoas que foram iludidas pelo inimigo, Caim, Judas, Davi, Sansão, muitas vezes os discípulos, iludidas pelo inimigo, não vigiaram, não oraram, até quando Jesus estava no Getsêmani, que ele chamou os discípulos para orar com ele, vigiar com ele, eles não conseguiram. Não conseguiram ficar 1 hora em vigília de oração. Agora é interessante, irmão, Satanás usou uma serpente para chegar até Eva. Ele usou Eva para chegar a Adão. Ele usou Dalila para chegar a Sansão. Ele usou Betseba para chegar a Davi. Você tem dúvida disso, meus irmãos? E a Bíblia diz que o diabo se transfigura em quê? Anjo de luz. Que coisa maravilhosa, de destaque, que chama atenção. Para chamar a nossa atenção, irmão. Vigie, ore. Queridos, o diabo tem seus instrumentos. O diabo tem seus enviados, seus instrumentos. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um negócio, pode ser uma distração, pode ser um esporte, pode ser até um trabalho. E ele se aproxima lentamente. Um irmão me contou, ele está aqui, eu não pedi autorização dele para contar, mas eu sei que ele não vai ficar chateado comigo, porque é coisa boa. Ele trabalhava numa empresa e tinha que viajar, passar alguns dias em outro estado. E ele recebia da empresa o valor correspondente àqueles dias que estavam lá, para hotel, para alimentação, enfim, um valor considerável. E, numa dessas viagens, uma colega de trabalho disse para ele assim: fulano, vamos ficar no mesmo quarto, para a gente economizar esse dinheiro. A gente divide, não paga mais um quarto. E ele prontamente disse: jamais farei isso. Jamais farei isso. Tenho que prestar contas ao meu Deus e à minha esposa. Eu amo minha esposa. Sou fiel à minha esposa. Propostas indecentes que o inimigo usa, está fazendo isso, irmãos.
E às vezes a gente cai de patinha, irmãos. A gente não percebe a artimanha, a armação do inimigo. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque se não vigiarmos e orarmos, nós vamos cair, porque a carne é fraca. Precisamos prestar atenção. Quando você vê a história do povo de Israel, irmãos, que não obedeceu a Deus em se misturar com os povos pagãos da Palestina, da terra prometida, uma das atrações que atraía os homens era o culto a determinadas deusas, a Afrodite, por exemplo, que era o sexo de graça, sacerdotisas à disposição, orgias, em culto, atraídos, e você vai ver, Apocalipse diz que o diabo colocou uma mulher chamada o quê? Jezabel, dentro da igreja, para seduzir. E eu conversando com um colega, pastor aqui de Campo Grande, e ouvi uma história muito triste, de uma Jezabel colocada dentro de uma igreja aqui de Campo Grande. Um violão, sabe o que é violão? Seduziu alguns homens da igreja. Por quê? Não estavam vigiando e orando, irmãos. Quem vigia e ora não cai nas ciladas do inimigo. Não vai na onda. É fiel. Irmãos, como é importante a fidelidade. Como é importante a santidade. Esperar o casamento, fazer sexo dentro da aprovação de Deus, dentro do casamento, e nem antes nem fora. Como é importante, irmãos. Mas olha, muitos têm caído. Muitos líderes, porque não estão vigiando. Muitos crentes. Queridos, que tristeza. Que tristeza ver, muitas vezes, o mundo seduzindo os cristãos. Porque não estão vigiando e orando. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, quando o diabo nos ataca, quando não estamos juntos, eu pergunto a vocês, Eva estava sozinha por quê? Por que o inimigo encontrou Eva sozinha? Onde estava Adão? Não diz a Bíblia. Será que estava pescando no rio Eufrates? Será que estava lá dando um passeio no paraíso? Tomando um banho de cachoeira lá do Éden? Distraindo-se com outras coisas? Queridos, só tinha os dois no paraíso, irmãos. Não tinha mais jeito para ficar. Eram os dois só. Por que não estavam juntos? Por quê? Quando Deus criou a mulher e levou a Adão, ele ficou maravilhado. Dá para perceber isso, né, irmãos? Ele fez uma declaração de amor no verso 23.
esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi tirada. Olha que declaração, você já fez essa declaração de amor para sua mulher? Ela vai olhar, sai fora, ei, o que é isso? Mas foi a declaração de amor, de fidelidade. Cantares Salomão tem uma declaração melhor, tá? Depois os homens podem olhar aí, que tem uma declaração melhor do que essa aqui. Queridos, até então estavam juntinhos, mas de repente estão longe um do outro. Será que Adão ficou aborrecido com Eva? Isso é conjectura, tá, irmãos? Será que Adão ficou aborrecido com Eva? Será que Adão chegou para Eva e falou assim: meu amor, minha vida, meu docinho de coco, olha os animais, como eles se relacionam, como eles fazem sexo. E eu fico imaginando que Eva tem olhado para ele e falado assim: você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Eu imaginando, né? E aí Adão ficou aborrecido, saiu andando pelo vale, sozinho andando. E aqui, irmãos, lógico, eu não estou falando sério, né? A gente está falando conjecturas, mas algo muito importante na vida de um casal é a vida sexual. Que às vezes nós não damos muita importância. Pesquisas, não é o pastor Tadeu, pesquisas. Os dois, os maiores motivos para divórcio: relacionamento sexual, isto é, não está funcionando, e problemas financeiros. Desentendimento na vida de um casal. Isso é pesquisa, irmãos. Hoje financeiro não vamos falar disso hoje não, mas aqui a Bíblia diz: serão uma só carne. Serão uma só carne. E Paulo diz assim: o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Irmãos, quando a gente fala para um casal que vai se casar, né, no curso de preparação, a gente tenta abrir o jogo, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar de certas coisas. É um assunto proibido. Tem pessoas que têm trauma só de ouvir. Uma parente de Rosângela, só uma historinha aqui para os irmãos. Um pastor, né, que hoje é casado com uma prima dela, eles estão até fora, acho que está nos Estados Unidos, né? Ele se casou com uma menina lá de Maricá. Na igreja, os dois se casaram. Irmãos, tudo beleza. No dia da lua de mel, primeira noite, eu gosto de falar com o casal sobre a primeira noite, mas isso não tem graça se a merenda já foi comida. Não tem muita graça, né? Mas né? Eu já falei que eu nem pergunto mais, né, irmãos? Nem pergunto, né? Para não ficar coisa sem graça. Mas por que eu estou falando isso, né? Então, na primeira noite, eles foram para um hotel. Quando chegou no hotel, irmãos, essa noiva se trancou no banheiro.
com pavor. Pavor. E o amigo lá falou: minha filha, pode abrir, nós não vamos fazer nada hoje. Pode ficar tranquilo, nós vamos só conversar e tal. Enfim, sabe aquela... Nada. No outro dia, que ela abriu a porta para ir embora. Irmão, não é historinha, isso é fato, tá? Procurar o tratamento, nada. Meses, nada. E aí, procuraram um advogado bom, né? E para isso nem precisava ser muito bom, né? E anular o casamento. Ele anulou o casamento, porque ela não conseguiu. Pavor, trauma. E aí, uma série de coisas podiam ter causado isso, né? Irmãos, eu sempre digo, procurem atender um ao outro. O casal precisa estar satisfeito. O corpo de um pertence ao outro. Satisfeito. E eu gosto de contar outra comparação. Por exemplo, você quando almoça bem, está satisfeitíssimo. Você almoçou, sabe, no limite. Sabe quando é no limite, assim, que não aguenta nem um gole de água a mais. Você passa em frente a uma churrascaria, aquele cheirinho de churrasco, né? E aí até quando o vizinho está cozinhando, fazendo um churrasco de gato lá, você sente aquele cheiro maravilhoso. É um gato, mas vamos supor aqui, aquele cheiro, você gosta do cheiro, mas você não tem vontade de comer. Você não tem vontade de comer, porque você está satisfeito. Seu marido tem que estar satisfeito. Sua esposa tem que estar satisfeita. Você tem que atender o seu cônjuge. E dizem que as mulheres têm sempre boas desculpas, né? Enxaqueca, cansaço, não estou passando bem. Mas eu, irmão, durante esses 43 anos, aconselhando, já vi marido reclamando e esposa reclamando de marido, que não toma iniciativa, que não atende. Mas a maioria é o marido que reclama, irmãos. A maioria absoluta. Deus fez o sexo para o casamento. O corpo de um pertence ao outro, irmãos. Paulo, quando em 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso, ele fala assim: não se privem jamais um do outro. Está falando de sexo. A não ser por um pouquinho, para se dedicar à oração. E logo que terminar, volta correndo. É isso que Paulo diz. Porque é importante, irmãos, você está satisfeito com a sua esposa, com seu marido. Para Satanás não tentar. Queridos, essa é uma área predileta do inimigo. Essa é uma área predileta. Então você tem que ser radical com a tentação. Nem olha. Imagine que a sua esposa está do seu lado. E se você olhar assim, você já sabe, vai levar uma assim, né? Nem olha. Uma vez eu falei sobre o olhar, né? Quando Jesus falou: se você olhar para uma mulher e a cobiçar, já era. E aí um senhor
me procurou depois do culto. Falou assim: pastor, já bem idoso, né? Quer dizer que, eu nessa idade não faço mais nada. Quer dizer que eu não posso nem olhar, pastor? Falei: isso mesmo. Tentação, você tem que ser radical. Radical. Satisfaça um ao outro. Então, homens, gravem 1 Coríntios 7:5. Esse é o texto que Paulo fala assim: não se privem um ao outro, a não ser um pouquinho para oração, e por consentimento mútuo, mas logo depois, volta. Então, marido, grava esse, 1 Coríntios 7:5. Minha querida, 1 Coríntios 7:5, fala para ela assim, 1 Coríntios 7:5. Quando você tiver 1 Coríntios 7:5, olha o que a Bíblia diz. Volta aqui para Adão. Onde estava Adão? Porque Eva estava sozinha. Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Juntos se aquentarão, juntos serão mais fortes contra as lutas, as batalhas. Um cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. E está falando de lar, da presença de Deus, de estarem unidos, de estarem juntos, vida comum. Vida comum, irmão. Eu gosto da palavra conjugal. E Paulo também usa essa expressão, uma metáfora do casamento: não vos ponhais a um jugo desigual. Mas a ideia conjugal é estar no mesmo jugo. Os dois no mesmo jugo, juntos ali, caminhando juntos, trabalhando juntos. Irmão, não quer dizer que não vai ter atividade sozinho, nada disso. Mas está falando da união do casal, de permanecerem unidos, de se ajudarem mutuamente, socorrer uns aos outros, levantar uns aos outros, orar uns pelos outros, consolar um ao outro. Família é companheirismo. Família é estar juntos. Nem cada um para si. Às vezes a gente tem a impressão que numa casa estão morando juntos, no mesmo teto, mas não estão juntos. Estão juntos, mas estão misturados. Nem misturados estão, né? Às vezes, enfim, estão isolados, cada um vivendo sua vida. Cada um vivendo sua vida. Eu sei, repito, que é impossível ficar 24 horas juntos, irmãos. Mas não é sobre isso, é sobre amor, paz, união, perdão, companhia, comunhão da família. Quando estamos separados, aborrecidos, brigados, com raiva, nós ficamos mais vulneráveis. Quando estamos separados um do outro, ficamos vulneráveis. Por isso que outro dia eu falei de questão de viagens longas. Evite. Cuidado com certas companhias. Quem você está ouvindo. Quem você está, gente que não tem compromisso com Deus. Gente que se deu mal no casamento e quer que os outros se deem mal também. Vem para o clube. Faça isso não, irmãos. Cuidado com certas atividades. Tem gente que se isola no seu celular. Se isola. Parece que seu amor é o seu celular. Não desgruda. Jamais. É celular, 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 celular. Joga esse celular para o canto e para ouvir seu cônjuge, para ouvir seus filhos,
para estarem juntos. Eu ouvi, irmãos, de uma esposa que se divorciou. Ela falou muitas coisas, e entre elas, olha só o absurdo. Ela falou assim: meu marido espera eu ir para o quarto, e aí ele vai trancar o quarto para assistir certos programas, certos vídeos. Que isso, irmãos? Que isso? Isso é casamento? Isso é casamento? Tem segredo? Você tem segredo? Você tem algo escondido? Como é que é esse negócio? Abertura, transparência. Transparência. Isso dá segurança. Se acontecer alguma coisa, seu marido não chegar em casa, ou sua esposa, você está tranquilo e tranquila, porque sabe que é fiel. E isso começa do namoro, jovens. Conhece? Rapaz e moça que tem um aqui, ali. Começa do namoro. E às vezes tem gente que não percebe os sinais que Deus está dando. Sai fora. Ó, livramento. Acabou? Livramento. Presta atenção. Presta atenção. Ah, mas é um bom partido. Em que sentido? Em que sentido é um bom partido? Cuidado. Não abra brecha. O inimigo entra. Por último, quando é que Satanás ataca? Quando não há obediência à palavra de Deus. Quando não há obediência a Deus. Capítulo 2, 16, 17. Presta atenção que diz o texto. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Capítulo 3, verso 1. Serpente disse a Eva assim: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só, irmãos, olha a mudança. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele provoca, ele sabe. Verso 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer, nem tocar neles, para que não venham a morrer. Percebe alguma diferença? Ela acrescentou: nem tocar. Deus não disse nem tocar. Ela acrescentou. Ela tirou a palavra livremente e acrescentou: nem tocareis nele. Ela disse assim: para que não venham a morrer. Deus disse: certamente morrerá. Olha, o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Eva subtraiu, tirou e acrescentou coisas ao que Deus disse. É isso que eu quero destacar. Tirou e acrescentou. E o diabo foi torcendo a palavra. Apocalipse capítulo 22 diz que nós não podemos tirar nem acrescentar nada do que está escrito. Seremos réu de juízo. Eva estava no lugar errado, na hora errada, falando com a pessoa errada. Verso 4, o diabo nega a palavra de Deus. Olha só, é certo que vocês não morrerão. Olha só, ele começa na conversa, e aí ele chega a dizer:
Deus é mentiroso. Mas quem é pai da mentira é ele. Ele diz: Deus, não, isso não vai acontecer. Ele está negando o que Deus disse. É só você ver, está aqui no texto. E acrescenta o verso 5 lá: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, o diabo convence Eva de que o pecado era agradável e trazia vantagens. Olha o verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Mas não ficou só aí, deu também ao seu marido, e esse patinho comeu também. Caiu. Irmãos, o diabo tornou o pecado encantador. Ai, meu Deus. Ela viu, ela desejou, ela comeu, ela deu ao seu marido. Agora, eu fico pasmado com a passividade de Adão. O texto não mostra que ele reluta, que ele questiona, que ele repreende a esposa, que relembra a ordem de nada disso ele faz. Simplesmente comeu. Mas o diabo sabia que através da mulher ele cairia, porque ele recebeu a ordem de Deus. Antes da mulher ser criada, ele já tinha recebido a ordem de Deus. E o diabo sabia disso, irmãos. Ele é passivo, e eles desobedecem à palavra de Deus, desobedecem à palavra de Deus, porque Adão, ele é passivo, ele participa, ele assume a responsabilidade, ele assume as consequências da sua desobediência. E vocês sabem muito bem as consequências: culpa, vergonha, medo, dor, morte, separação de Deus, expulsão do jardim do Éden. Queridos, a conclusão que a gente chega é a seguinte: para um lar ser feliz, é básico, é basilar obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus traz vitória, livramento, comunhão, paz, alegria, felicidade. Você lembra que quando a arca foi levada e depois ela foi devolvida, aquela história, né, interessante, e algumas pessoas morreram por falta de reverência à arca, que simbolizava ali a presença de Deus. 1 Crônicas 13:14 diz que Deus abençoou abundantemente a família de Obed-edom, enquanto a arca estava na sua casa. A arca que continha as leis de Deus. Deus abençoou tanto que a notícia se espalhou, irmãos. Ele foi ricamente abençoado, que chegou a notícia no palácio, de tanto que esse homem foi abençoado. A palavra de Deus na sua casa, a arca de Deus, a presença de Deus na sua casa. E o texto que você conhece bem, de Deuteronômio 6 e 7, a palavra do Senhor deve ser ensinada aos nossos filhos, assentados, deitados, andando, levantando, e diz assim: inculcar na cabeça dos filhos. Mas há um detalhe interessante, irmão, nesse texto. Diz que antes de fazer isso, antes de ensinar, discipular os filhos, a palavra tem que estar no coração dos pais.
Como é que você vai ensinar uma coisa se não está no seu coração? Se você não dá o exemplo, como é que você vai ensinar? Não pode, não tem efeito. Primeiro na vida dos pais, para terem autoridade para falar para os filhos, ensinar os filhos, repreender os filhos, colocar limite nos filhos. Primeiro, essa palavra tem que estar no nosso coração, na nossa vida, praticar, para depois passarmos para os nossos filhos, irmãos. Queridos, eu sei que não é fácil. Eu já tive filhos e tenho netas. Quer dizer, tive não, tenho, né? Mas pequenos em casa, deram um trabalho tremendo esses meninos. Graças a Deus. Todas as batalhas vencidas. Irmãos, não é fácil reunir a família. É fácil reunir a família para orar? É fácil reunir a família para fazer o culto doméstico? Como Jó, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é fácil não. Por isso que é importante ter perseverança, irmãos. Perseverança. Ter essa visão de Deus. Palavra de Deus sendo obedecida dentro de casa. Princípios bem estabelecidos dentro de casa. Aqui não entra mentira. Estou dando só alguns. Aqui não entra mentira. Aqui ninguém fala mal dos outros, fofoca. Não. Eu já falei de um caso aqui, né, que aconteceu, não vou dizer onde, mas estavam alguns casais reunidos numa casa. E aí, começaram a falar da igreja, especialmente do pastor, né? Aí, o marido estava lá também. E aí, a esposa, deveria ter sido o marido, sabe? Mas a esposa disse, para por aí. Para por aí. Se continuarem, a gente termina a reunião agora. Você tem que ter princípios bíblicos. Na minha casa não entra isso. Na minha casa não entra bebida. Na minha casa não se fala palavrão. E tem que ser assim, irmãos. Na minha casa isso não vai acontecer. Eu vou trazer desgraça para o meu lar? Desobediência à palavra de Deus é sinônimo de derrota para a família, de transtorno, de separação, de briga, de guerra, de ódio. Olha a vida de Adão e Eva, irmãos, expulsos do jardim. Daqui a pouco um irmão mata o outro. Caim mata Abel. Aquele lar que deveria manter a paz, a alegria, a felicidade, comunhão com Deus, sofre tragédias, é transtornado. Olha o lar de Ló, que foi habitar em Sodoma. Olha o que aconteceu, queridos. Pecado transtorna o lar das pessoas. Vigie e ora, com um propósito firme. Mantenha comunhão uns com os outros, para servir e adorar a Deus. E, sobretudo, obedeça a palavra de Deus. Tem muitos líderes religiosos tirando e colocando coisas na Bíblia. Tirando e colocando. Já inventaram que Eva não foi a primeira esposa de Adão, foi Lilith. Foi Lili. O pecado de Adão,
Eva teve sexo com a serpente. Começa a inventar coisas. E aí tantas coisas que o pessoal começa a inventar aí, irmãos. A palavra. O diabo odeia a família que obedece à palavra de Deus, que tem princípios, que são firmados na palavra, na rocha, na obediência à palavra de Deus. Todos nós temos famílias imperfeitas, eu e você. Não existe família perfeita. Existe família que faz um propósito de obedecer a Deus, de reconhecer os erros, confessar, de lutar juntos, de perdoar, de ir em frente. Curve sua cabeça, por favor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é reveladora. Nos mostra a tua vontade para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. Possamos fazer decisões firmes, convictas nesta noite. Oramos em nome de Jesus.